Olá, pessoal! Vamos dar continuidade ao estudo do tórax, abordando agora o músculo diafragma. Quando nós falamos do diafragma, nós temos que inicialmente revisar as aberturas do tórax. Então, quando nós estudamos a caixa torácica, aparelho torácico, nós observamos que o tórax ele apresenta duas aberturas, a abertura superior do tórax e a abertura inferior do tórax. Então, diferentemente da abertura superior do tórax, a abertura inferior ela se caracteriza por ser bem maior, ela tem um formato relativamente oblíquo, e ela ser justamente ocupada pelo músculo diafragma, que vai ficar ocupando esse espaço, essa região entre o tórax e o abdômen. Então, os limites da abertura inferior do tórax, eles compreendem a terceira vértebra, a 12ª vértebra torácica posteriormente, lá na parte posterior. Nós temos os pares de costelas a 11 e a 12, também aqui na parte posterior. E temos as cartilagens costais aqui das costelas 7 a 10. Além da articulação xifoexternal que nós observamos aqui, o encontro do corpo externo com o processo xifóide. Então, o músculo diafragma, ele ocupa justamente esse espaço. Ele é um músculo em forma de cúpula, uma cúpula musculotendínea. Nós aqui temos uma visão do tórax, da cavidade torácica, então uma vista lateral esquerda, onde a parede torácica foi seccionada. Nós observamos aqui as costelas seccionadas, foi retirado o pulmão esquerdo. Nós observamos ao fundo a região do mediastino, coração, a aorta. E aqui na parte inferior, justamente a musculatura do diafragma. Então, nós podemos observar que essa cúpula ela tem uma face superior ou torácica, que ela é convexa, e ela é côncava justamente pela parte abdominal. E ele é considerado o nosso músculo da inspiração, porque ele é o músculo mais potente e capaz de ampliar esse espaço da cavidade torácica. Nós observamos aqui a cúpula, a partir do momento que essas fibras elas se contraem, elas vão justamente ampliar essa cavidade torácica, esse diâmetro no sentido longitudinal da cavidade torácica, permitindo que haja justamente a entrada do ar em decorrência dessa queda na pressão intratorácica. Aqui nós temos a vista anterior do músculo diafragma. Nós podemos observar que há também uma secção da parede torácica e abdominal, e aqui nós observamos justamente as cavidades do tórax, aqui já retirados os pulmões e o coração, e também no abdômen foi retirado o fígado, as alças intestinais, nós observamos ainda o estômago aqui na região do hipocôndrio esquerdo. Então, nós podemos observar aqui a cúpula, vocês vejam que ele é um músculo largo, relativamente achatado, que ocupa justamente esse espaço. A cúpula do lado direito ela é um pouco mais alta que o lado esquerdo, em virtude da ocupação do fígado na região do hipocôndrio direito. E esse músculo ele se caracteriza por ele ter uma parte muscular periférica e uma parte central, tendinosa. Então, a parte muscular ela está situada perifericamente, é a parte contrátil. E quando ocorre a contração desse músculo, justamente vai ocorrer o rebaixamento dessa parte central, que é a parte tendinosa. Funcionaria como se fosse uma aponeurose nos músculos largos que nós temos. Aqui nós temos uma outra visão, justamente para tentar demonstrar esse formato da cúpula diafragmática. Então, aqui é uma região de abdômen totalmente com os órgãos retirados, parede abdominal, peritônio, e nós observamos aqui a transição entre abdômen e tórax, é como se as costelas aqui fossem levantadas, então nós estamos vendo uma vista mais inferior, antero-inferior do músculo diafragma, e observamos que na parte periférica nós vemos as fibras musculares, enquanto que a parte central é justamente essa parte tendinosa. É a parte do chamado centro tendíneo, onde vai ocorrer a ação dessas fibras musculares e o rebaixamento do músculo. Quando nós vamos falar das origens do músculo diafragma, nós vamos observar que ele apresenta três origens, né? A parte lombar, a parte external e a parte costal. Então, como ele fecha toda essa região entre a cavidade torácica e abdominal, ele vai desde a região mais anterior, onde nós vamos encontrar a parte external relacionada com o externo. Na parte posterior, nós vamos ter a parte lombar, que se origina na região lombar, e essa parte lateral é justamente a parte costal, que é a parte mais ampla desse músculo. Vamos começar pela parte lombar do músculo diafragma. Então, aqui nós temos uma outra visão, uma outra imagem, onde nós observamos mais uma vez a parte periférica muscular.
e a parte central tendinosa, aqui representada de forma esbranquiçada, pela sua característica tendinosa, né, tipo uma aponeurose, o centro tendíneo. Então, os pilares do diafragma, eles fazem parte dessa região de origem lombar do músculo diafragma. Então, aqui os pilares, eles se originam, eles são feixes de músculo tendíneos, então inicialmente aqui é como se fosse um tendão, né, de fixação desse músculo. Ele vai se originar dos corpos de L1 a L3, o pilar direito ele pode chegar inclusive até L4, aqui é a quarta vértebra lombar. Vejam que ele se origina nessa região anterior do corpo vertebral, passando também pelos discos intervertebrais e pelo ligamento longitudinal anterior. Então, são pilares que dão essa firmeza. Então, aqui nós encontramos o chamado pilar direito do diafragma e aqui o pilar esquerdo. Vejam que esse pilar direito ele é mais longo, né? Ele tanto se origina inferiormente no nível mais inferior, como também ele vai subir para contornar até a passagem do esôfago, até o hiato esofágico aqui na região mais alta do músculo diafragma. Nessa região lombar, nós vamos ter também os chamados ligamentos arqueados, ligamento arqueado lateral, ligamento arqueado medial e o ligamento arqueado mediano. Então, nós observamos aqui dois músculos lateralmente à coluna vertebral, que são os músculos psoas maior e o músculo quadrado do lombo. Então, vejam que aqui a face desses músculos, ela se espessa, formando justamente um ligamento onde esse músculo diafragma vai estar se fixando. Então, esse ligamento que é o espessamento da face do quadrado do lombo, ou quadrado lombar, é justamente o ligamento arqueado lateral. Enquanto que a face do músculo psoas maior, ela se espessa formando o ligamento arqueado medial. E o que seria então o ligamento arqueado mediano? Então, esse ligamento arqueado mediano é o que une os dois pilares, o pilar direito e esquerdo do diafragma, na região anterior. Então, aqui nós observamos o pilar direito do diafragma, o pilar esquerdo, e vejam que há um outro arco aqui nessa região do plano mediano. Então, é o ligamento arqueado mediano. Aqui nessa imagem nós conseguimos visualizar melhor, então, esses espessamentos, o ligamento arqueado lateral, ligamento arqueado medial e o ligamento arqueado mediano. Vejam que esse ligamento arqueado mediano, juntamente com os pilares direito e esquerdo do diafragma, eles formam uma passagem através do músculo diafragma, que é o chamado hiato aórtico. Vai dar passagem à aorta e outras estruturas. Bom, então nós falamos dessa parte lombar. Vamos falar agora dessa parte costal do músculo diafragma, que é essa parte mais larga. Ela tem fascículos musculares mais largos que se estendem justamente da face interna das 6 cartilagens costais inferiores, né, e suas respectivas costelas, então, e vão ter esse direcionamento para o centro tendíneo do músculo diafragma. Então, essa parte costal é justamente aquela que forma as cúpulas diafragmáticas direita e esquerda, essa parte mais em formato côncavo, essa parte profunda e larga do músculo diafragma. A parte external, por sua vez, é uma parte pequena, ela é representada por esses dois fascículos pequenos que vão se direcionar da face posterior do processo chifoide até o centro tendíneo. Então, são fascículos, às vezes, inconstantes também, que ocupam essa região mais anterior do músculo diafragma. Então, com isso, nós vimos as 3 origens do músculo diafragma, a parte external, a parte costal e a parte lombar. Bom, aí chegamos ao centro tendíneo do diafragma, que corresponde justamente a essa parte central aponeurótica, para onde se dirigem, né, as fibras musculares que se originam, né, para formar o músculo diafragma. Então, vocês vejam que ela ocupa essa região central do músculo, ela é mais anteriorizada, então na parte mais anterior ela é onde vai ficar o coração apoiado sobre essa região mais anterior. E nessas partes laterais nós vamos ter também a parte onde o pulmão fica apoiado. Então vejam que ela tem um aspecto trifoliado, como se fosse um trevo, né? Um trevo de 3 folhas, né? Aqui, sendo uma posição mais voltada anteriormente. Bom, e seguimos agora para observar as aberturas através do músculo diafragma. Então, se nós temos o componente da cavidade torácica e da cavidade abdominal, algumas estruturas vão passar comunicando essas regiões, o tórax e o abdômen. Então, nós temos, através do tórax e o abdômen, 3 aberturas que se destacam, que são o forame da veia cava, o hiato esofágico e o hiato aórtico. Então, aqui nós já observamos o forame da veia cava,
o hiato esofágico e o hiato aórtico. Então, o forame da veia cava, vocês observem que ele fica situado, ele é o mais alto de todos, ele está entre o nível de T8 e T9. Ele vai estar situado no próprio centro tendíneo do diafragma, e ele vai dar passagem à veia cava inferior, aos ramos terminais do nervo frênico, vasos linfáticos que drenam o fígado e comunicam também essa região entre os linfonodos frênicos, né, que se localizam no diafragma até a região do mediastino. Então, uma característica importante no forame da veia cava é que ele não vai sofrer a ação da contração muscular do diafragma, visto que ele está localizado nessa região aponeurótica que não vai sofrer a contração muscular durante a inspiração. Então, durante os movimentos do diafragma, essa abertura ela vai permanecer aberta, permitindo assim o retorno venoso através da veia cava inferior. O hiato esofágico ele é uma abertura oval que fica situado um pouco mais à esquerda do plano mediano. Então, nós observamos aqui. Ele é formado por fibras, geralmente, que vêm aqui do pilar direito do diafragma e que cruzam esse plano mediano, se dirigindo para a esquerda. Então, vejam que esse hiato esofágico, por sua vez, ele tem essa característica de estar envolto por fibras musculares. Então, essas fibras musculares do pilar direito que contornam e formam esse hiato esofágico, elas vão contribuir também para manter a posição do esôfago e contribuir também para evitar o refluxo do conteúdo gástrico para o esôfago, o refluxo gastroesofágico. Então, além da passagem do esôfago, vamos ter a passagem também dos troncos vagais anterior e posterior, e aí nós vamos lembrar que o plexo esofágico ele acompanha o esôfago e nessa região da entrada do abdômen ele forma os troncos vagais. E vamos ter também a passagem de vasos, de ramos esofágicos dos vasos gástricos, tá? Então, lembrar que aqui há uma comunicação entre os vasos que drenam o esôfago e que seguem em direção ao estômago. Isso vai ser muito importante, principalmente naquelas situações onde a gente tiver hipertensão portal, varizes esofágicas. Então, nós vamos estudar isso mais adiante também no sistema digestório. Então, esse hiato esofágico, ele comumente ele está ao nível de T10, então, enquanto o forame da veia cava ele está ao nível de T8, T9, o hiato esofágico ao nível de T10, e o próximo que nós vamos ver, que é o hiato aórtico, ele vai estar ao nível de T12. Então, o hiato aórtico ele é a abertura mais posterior do músculo diafragma. Vocês observem que ele vai seguindo também essa sequência do mais anterior para o posterior. Então, ele fica envolto por aquele ligamento arqueado mediano, né, e os pilares direito e esquerdo do diafragma, então, que contornam e formam esse ligamento arqueado mediano. Então, vejam que aqui a aorta ela tem uma artéria grande, né, uma artéria calibrosa, trabalha com pressões elevadas e ela vai estar protegida aqui pela coluna vertebral em sua parte posterior. Então, a contração desse músculo, do músculo diafragma, ela se dá anterior à região da aorta. Então, também não prejudica a passagem de sangue através do hiato aórtico. Além da aorta, nós temos que passa também por esse hiato aórtico, o ducto torácico e as veias do sistema ásigo, veia ásigo e a veia hemiásigo podem também passar nessa região, ou mesmo aqui na região dos pilares. Bom, outras aberturas que nós podemos encontrar também através do músculo diafragma, nós temos na região esternocostal a passagem de vasos linfáticos, então nessa região mais anterior, entre a origem external e a origem costal. Nós temos também aberturas sobre o ligamento arqueado medial, que dão passagens aqui ao tronco simpático. Então, nós observamos aqui o ligamento arqueado medial, aquele espessamento da face do psoas maior, e o tronco simpático passando justamente nessa região. E podemos ter também aberturas nos pilares do diafragma, que vão dar passagem aos nervos esplânico maior e menor. Nós observamos aqui os pilares do músculo diafragma e passando aqui esses nervos esplânicos, né, que se originam, né, são os nervos esplânicos torácicos inferiores, que partem do tronco simpático a nível de tórax. Bom, e para finalizar, nós temos aqui mais uma vez o nível das aberturas para a gente lembrar. Aqui nessa vista lateral, lembrar que o forame da veia cava está ao nível da 8ª vértebra, o hiato esofágico ao nível da 10ª vértebra e o hiato aórtico ao nível da 12ª vértebra.